Eu tenho que explicar o que a palavra ateísmo significa. Ateísmo é uma palavra de origem grega, onde a letra A significa negação ou até ausência, enquanto a palavra theos significa deuses. Existem basicamente duas interpretações a partir disso. O ateísmo pode ser definido como a ausência de crença em Deus ou até a crença de que não existem deuses. E eu sei que aparentemente as duas frases significam a mesma coisa, mas a primeira frase costuma ser interpretada numa falta de uma defesa mais ativa de que deuses não existem. Já a segunda frase afirma de maneira mais clara e evidente que realmente não existe nenhum tipo de força espiritual ou algo do tipo. Mas esses conceitos são debatíveis, tá? Agora que definimos bem o que significa a palavra ateísmo, eu quero levar vocês para fazer um passeio histórico sobre a origem desse conceito. É importante que você tenha em mente que as palavras e conceitos acabam tendo usos e funções diferentes, dependendo do período e do lugar que estamos falando. Os pesquisadores desse tema costumam dividir o estudo do ateísmo em dois momentos. O primeiro fala da Grécia Antiga e como que as manifestações daquilo que viria a ser o ateísmo surgiram. E o segundo momento, que seria durante o século XVIII na Europa, com a eclosão do Iluminismo. E a partir dele, vários autores vão começar a conceituar e debater a ideia de ateísmo. Muita gente acha estranho começarmos falando sobre a história do ateísmo a partir da Grécia Antiga, porque foi ali que nasceu uma das mitologias mais famosas. Mas a coisa é bem mais complexa, você vai entender. Por exemplo, você sabia que os gregos não acreditavam em uma criação do mundo? Para eles, os deuses existiam e poderiam interferir na vida humana, mas não foram eles os criadores do mundo. Na verdade, segundo os gregos, o mundo sempre existiu. Será a partir dessa noção de que o mundo sempre existiu que, quando o sistema de crenças gregos começar a entrar em crise a partir do século 4 e 5 a.C., que as cidades-estados vão se formar e se organizar de uma forma mais complexa. E em paralelo a esse acontecimento, a religiosidade grega, aos poucos, vai perdendo seu espaço para dar lugar a outros tipos de pensamento, como a própria história, mas principalmente a filosofia. Pois é, será a partir da filosofia grega que vamos ter as primeiras bases do pensamento ateísta. De todas as correntes filosóficas surgidas na Grécia Antiga, talvez a mais importante para nós hoje seja a corrente pré-socrática. Essa corrente é marcada pela tentativa de explicar o mundo a partir da lógica, a partir do uso da razão, e não mais se embasando nas explicações religiosas dadas até esse momento. Molecada, temos que lembrar que a mitologia grega era bastante eficiente em explicar diversos elementos do mundo, explicar emoções, ou até mesmo o fato de sentir sono, que seria a partir da presença de Hipnos, o deus do sono. A partir dessa explicação lógica para o funcionamento do mundo, os filósofos gregos pré-socráticos vão ser os primeiros a formular pensamentos materialistas, ou seja, esquemas de pensamentos que não vão usar nenhum tipo de elemento espiritual, mágico ou místico. Para uma sociedade fortemente marcada em uma relação próxima com as divindades, isso era uma grande mudança de mentalidade e de forma de agir. Mesmo que não exista nenhum registro fiel sobre o que pensava esse filósofo, uma das primeiras pessoas a serem consideradas ateias pertencia ao período pré-socrático da Grécia, e eu tô falando de Diágoras de Melos. Diágoras provavelmente recebeu essa fama não por ter escrito um livro ou um tratado, mas existe uma lenda que ele teria ido até a estátua de Hércules, uma estátua feita de madeira. Ele teria tirado algumas lascas para fazer uma pequena fogueira e esquentar o seu prato de lentilha. E eu sei que pode parecer uma história simples, meio boba, mas ela serve para mostrar como que o Diágoras não tinha respeito a essa divindade e também como ele demonstrava uma grande indiferença a Hércules. Bom, mas a relação do ateísmo com o período pré-socrático não está apenas na formulação de ideias baseadas na lógica ou até em filósofos que atentam contra estátuas de divindades. Existiram pessoas que foram mais explícitas em falar que não acreditavam na existência dos deuses, que geralmente eram venerados e adorados. Epicuro, que viveu entre 341 a 270 a.C., questionou a ideia de que a nossa alma fosse imortal. Para ele, a nossa alma seria puramente material e imortal, ou seja, morreu, acabou, não tem nada em seguida. A partir desse pensamento, criou-se a ideia de que se os deuses existiam, eles não estavam preocupados com os seres humanos. Quem concordou com isso foi Lucrécio, dizendo que se existissem deuses, eles estariam completamente despreocupados com o homem, e por isso eram incapazes de fazer qualquer coisa para afetar o mundo natural. Por esse motivo, a humanidade não deveria ter medo daquilo que é sobrenatural. Essa corrente
corrente de pensamento na era moderna vai ser mais enquadrada no que conhecemos hoje como gnosticismo, que é diferente do ateísmo porque não chega a afirmar categoricamente que Deus não existe, só diz que não é possível chegar a essa conclusão. Mas o ponto aqui é mostrar que desde a Grécia Antiga surgiram filósofos que começaram a colocar em xeque a existência de um Deus, ou até se eles existissem, eles não teriam a menor influência na vida material. Para muitos de nós, isso pode parecer algo meio óbvio, né? Porque a gente já vive numa sociedade que, de certa forma, aceitou esse tipo de ideia. Mas para o mundo mergulhado numa religiosidade generalizada, esse tipo de pensamento era novidade, e em alguns casos poderia até ser perigoso. A história do ateísmo a partir da Grécia Antiga passa por um segundo momento, mas agora baseado na figura de Platão, aquele mesmo que criou o mito da caverna. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre o mito da caverna, deixa aqui um comentário. Platão vai ser importante porque ele foi um dos desenvolvedores de um sistema filosófico conhecido como a doutrina do mundo das ideias. Para Platão, a realidade existe a partir de duas realidades. A primeira realidade é aquela que nós seres humanos vivemos, ou seja, é esse mundo aqui, material e natural. Só que nessa realidade, o mundo é imperfeito, cheio de problemas, crises e doenças. Mas o Platão vai dizer que existe uma segunda realidade, que é justamente um mundo das ideias. Nesse segundo plano, a existência é perfeita. Nele, é possível conhecer a essência de todas as coisas. E o Platão vai ainda dizer que toda a nossa noção de justiça, verdade e moral partem do mundo das ideias. O mundo dos seres humanos, o nosso mundo, seria como se fosse uma representação imperfeita e quebrada desse mundo que é perfeito. Beleza, mas o que esse papo tem a ver com ateísmo? Bom, quando os filósofos materialistas se depararem com esse tipo de pensamento do Platão, por não acreditarem nesse mundo das ideias e somente no mundo material e natural, a filosofia do Platão vai ser usada para reforçar aquela ideia de que uma pessoa ateia, ou seja, uma pessoa que acredita apenas no mundo material, que não acredita nos deuses, ela está impedida de acessar a bondade e a justiça, e ela começa a ser enxergada como uma ameaça social. E olha, se você prestar atenção, esse tipo de opinião relacionada aos ateus existe até hoje, né? Você já deve ter visto alguém falando que se você não crê em Deus, por que você ajuda alguém? Por que você faria o bem? Esse tipo de falácia tem origem nessa interpretação da filosofia do Platão, e não tenho dúvidas de que esse tipo de mentalidade foi reforçado por diversas sociedades e até por algumas religiões, e ajudou a criar esse estigma em relação aos ateus ao longo da história. Como eu falei ao longo do vídeo, a filosofia pré-socrática abriu uma porta importante para o questionamento a respeito da existência ou não de divindades. Mas quando se estuda história, a gente sabe que a questão religiosa está presente em praticamente todos os assuntos analisados. O próprio conceito de tempo é organizado a partir de uma questão religiosa, né? Afinal, muitos de nós falamos que algo aconteceu antes ou depois de Cristo, uma figura religiosa. Eu mesmo acabei de fazer várias vezes nesse vídeo. Isso vai começar a mudar a partir do desenvolvimento do que chamamos de modernidade, a partir do século XVI. Um dos primeiros fatores que vai contribuir para essa mudança de mentalidade de forma geral, e que também vai contribuir para o desenvolvimento do ateísmo, será o Renascimento. Caso você não saiba do que se trata, o Renascimento cultural na Europa pode ser entendido como um grande revival, um resgate de algumas ideias e princípios da antiguidade, como a filosofia grega e o direito romano, mas agora com o intuito de embasar uma nova mentalidade que estava se formando. Nesse novo processo de pensamento e resgate histórico, até a figura do Deus cristão vai ser ressignificado. Enquanto em toda a Idade Média a sociedade estava baseada em um teocentrismo, ou seja, o divino estava no centro de todas as coisas, com o renascimento cultural, o ser humano passa a ter um papel de destaque maior, e muitos vão chamar isso de humanismo, ou até antropocentrismo. Tendo como ponto de partida o Renascimento italiano, havia uma clara tentativa de reavivar a antiguidade, através do conhecimento das chamadas belas artes, como a literatura, a filosofia e a classificação do latim clássico como uma língua erudita. Trazer esses elementos de volta à cena cultural foi uma das causas das reformas religiosas, como a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Depois desse período de transformação da Igreja no século XVI, percebeu-se que a sociedade não tinha mais tanta necessidade de ser guiada a partir de diretrizes religiosas. O que veremos surgir a partir do século XVI são alguns teóricos que vão
afirmar mais uma vez que Deus pode até existir, mas ele não tem nenhuma influência nas ações humanas. Esse tipo de crença na era moderna ficou conhecido como deísmo e pode ser entendido como um passo dado em direção ao ateísmo como conhecemos hoje. Se você tiver em mente que a sociedade humana sempre foi guiada por algum tipo de religiosidade e a Europa, desde o início da era cristã, foi regido por uma instituição tão forte e presente como a Igreja Católica, seria necessário colocar alguma coisa no lugar. Seria necessário desenvolver algum tipo de elemento que pudesse dar mais respostas às novas perguntas que estavam sendo feitas a partir daquele momento. É nesse contexto que veremos a filosofia ganhar cada vez mais espaço dentro do cotidiano e veremos uma nova fase do ateísmo, agora podendo se embasar em um corpo teórico mais organizado. E quando falamos em filosofia ganhando espaço, eu imagino que você saiba qual período da história isso ficou mais evidente: o Iluminismo. O grande mérito do período iluminista foi colocar a razão como um dos principais elementos para qualquer tipo de investigação, seja essa investigação de natureza filosófica, econômica, biológica ou até religiosa. Mas um lugar onde muita gente acaba escorregando é tratando os filósofos iluministas como filósofos ateístas. Toma muito cuidado, porque a grande maioria não é. Mesmo fazendo críticas severas à igreja e a acusando de obscurantismo, muitos pesquisadores costumam aproximar esses iluministas a um deísmo e não ao ateísmo. Mas, de fato, existiram filósofos ateus a partir do iluminismo. Provavelmente um dos principais nomes seja o do Barão de Holbach, que escreveu em 1770, de maneira anônima, o livro Sistemas da Natureza. Nessa obra, o Barão defende a ideia de que o mundo existe a partir do materialismo. Ele fala, por exemplo, que a mente humana é identificada apenas com um cérebro. Não existe nenhum tipo de alma ou algo parecido. Mas, provavelmente, um dos pontos mais chocantes do autor é dar ênfase em seu texto em negar a existência de Deus e afirmar que qualquer tipo de crença em um ser superior é um produto do medo, por falta de uma compreensão real do que seja o mundo. Para muitos pesquisadores do tema, essa obra do Barão de Holbach é a primeira obra ateísta da era moderna. Mesmo vivendo em um período complicado para defender esse tipo de pensamento, o Barão se aproveitou da sua posição de aristocrata cheio da grana para poder escrever sobre esse tipo de assunto sem se preocupar tanto com o que iriam achar. Talvez o nome do Barão não seja tão famoso ou conhecido por muitas pessoas, mas esse trabalho foi importante para escancarar uma necessidade evidente que está presente em todo o vídeo, né? A falta de teoria que o ateísmo tinha até esse momento. E quando eu me refiro à teoria, eu não quero dizer que não existia uma pessoa aqui ou ali escrevendo sobre o ateísmo. Eu tô falando que não existia um movimento organizado e voltado para debater o desenvolvimento disso que chamamos de ateísmo. A partir do século XIX, vamos conhecer alguns nomes mais famosos que vão ser importantes para consolidar uma teoria ateísta que vai impactar o mundo até hoje. O filósofo alemão Ludwig Feuerbach, ao escrever o livro chamado A Essência do Cristianismo, em 1841, vai dizer que a ideia da existência de Deus é uma espécie de projeção dos atributos do ser humano que são divinizados e encarados como um padrão perfeito. Para ele, Deus não seria nada além de uma projeção humana em algum objeto ou tradição criada. Seguindo essa linha, é como se o ser humano tivesse criado Deus, e não o contrário. Mas quando falamos em um ateísmo numa perspectiva mais materialista, a gente não pode deixar de falar de Marx e Engels. Quando Marx publica um livro chamado Crítica à Filosofia e Direito de Hegel, ele concorda com as ideias de Feuerbach, mas ele achou necessário dar um passo além. Para Marx, a crítica não poderia ficar apenas no campo desse mundo das ideias que não existia, e sim fazer a crítica nas condições materiais que criaram as religiões. A questão do materialismo para Marx vai ficar ainda mais evidente no livro que ele escreveu com seu parceiro, o Engels, chamado A Ideologia Alemã, escrito em 1845. A partir desse livro, a dupla defende a ideia de que a história humana é regida pela materialidade das organizações humanas e não sobraria nenhum espaço para qualquer divindade existir e interferir nessa realidade terrena. Marx e Engels geralmente são conhecidos como os idealizadores de uma linha do ateísmo, chamado ateísmo materialista, justamente porque eles vão desenvolver as teorias desse tipo de pensamento. Bem, é importante ressaltar que todas essas linhas do ateísmo não pararam de se desenvolver. Hoje o ateísmo vem passando por algumas atualizações e revisões em seus argumentos, e os nomes mais importantes do ateísmo moderno provavelmente são Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett e Sam Harris. Muito do pensamento moderno do ateísmo trata dos conceitos ateu, teísta, agnóstico e gnóstico de uma forma bem interessante. Se liga só, a palavra gnose tem origem grega e significa basicamente
simplesmente conhecimento ou saber. Com isso em mente, o ateu seria aquele que não crê na existência de uma divindade. A é negação e tel é Deus. Já o agnóstico seria aquele que acredita não ser possível afirmar com certeza absoluta se uma divindade existe ou não. A negação e gnose, conhecimento, o agnóstico. Já o gnóstico afirma possuir conhecimento, geralmente relacionado a alguma revelação ou mensagem divina, conforme o entendimento comum. Então, gnóstico é quem tem a gnose, o conhecimento. E para finalizar, temos o teísta, que é quem acredita em algum Deus. Não é que ele saiba, ele acredita, ele tem fé. Teísta que vem de tel, que é Deus. Também é importante lembrar que o agnosticismo e o ateísmo são perfeitamente compatíveis e, na prática, frequentemente aparecem juntos. Muitas pessoas que são ateus também são agnósticos, ou seja, eles acham que Deus não existe, mas não afirmam que eles possuem esse conhecimento. Algumas pessoas preferem usar o termo agnóstico para descrever a sua crença ou falta de crença por questões de discriminação. Como eu falei no começo do vídeo, os ateus passam por poucas e boas, mas uma outra minoria religiosa que é muito perseguida é a de matriz africana. Terreiros de candomblé, por exemplo, são atacados diariamente aqui no Brasil, mas isso já é um papo para um outro vídeo.